Galera, mais um vídeo da série aí, Corpo São, Mente Sã. Vocês gostaram do vídeo, pediram mais, eu separei um conteúdo bem bacana para vocês. Hoje a gente vai falar de como perder o medo. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu posso dizer que esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu já falei no vídeo anterior que o Café na Trilha para mim virou um projeto de vida. Eu tenho uma intenção muito grande por trás disso aqui, um projeto muito bacana que eu venho desenvolvendo há alguns anos, que é justamente ajudar pessoas, e por isso eu iniciei esse quadro. Eu testei o quadro e justamente hoje a gente vai falar sobre como vencer o medo. Obviamente ele está ligado à parte de ciclismo, mas tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente normalmente vai tratar nesse quadro aqui de Mente Sã, vocês vão perceber que isso abre um leque para tudo na nossa vida, profissional, saúde, emocional, familiar, a sua relação com a sua família e tudo mais. Então, esse assunto de como perder o medo foi uma das coisas que virou a minha vida. Eu vou dar exemplos claros e vou também dar mais uma prática aí para vocês conseguirem fazer, praticar e vencer, às vezes, os medos ou as coisas que assombram a sua cabeça aí. Eu acho que vai ser bem legal. Então, eu peço que vocês fiquem até o final, porque tem muito assunto bacana. Eu fiz uma lista aqui de coisas para eu não fugir muito do assunto, senão eu vou ficar quase uma hora aqui falando com vocês. E eu acho que vocês vão curtir bastante. A primeira coisa que é legal a gente entender que o medo ele faz parte da nossa vida, mas ele faz parte de duas formas. Eu vou resumir bastante. A primeira coisa é o medo proteção, né? O medo que a gente tem da natureza do ser humano. É aquele negócio que quando a gente está em perigo, o medo faz parte da vida da gente justamente para a gente sobreviver. Então, desde os antepassados e tudo mais, a gente tem esse instinto que é o medo, e a gente tem que saber lidar com isso. O outro tipo de medo é o medo que é criado através da cultura e é criado na nossa mente, ou seja, a gente cria coisas na nossa mente que nos fazem sentir medo. E é esse medo que a grande maioria das pessoas se atrapalha, é o medo que normalmente trava a gente para desenvolver algumas coisas, seja no esporte, seja na vida, e é basicamente em cima desse medo que a gente vai falar mais, tá? A proteção ela faz parte, então é natural, por exemplo, na bicicleta a gente vai descer uma trilha e tudo mais, a gente ter medo de se machucar, ou seja, é o medo de correr um risco, tá? Isso faz parte, é natural a gente sentir esse medo, mas a gente tem que aprender como lidar com isso, como evoluir com isso e também entender se o medo que a gente está sentindo é de proteção mesmo ou se é o medo criado na nossa cabeça de uma forma cultural ou simplesmente imaginária, e é justamente isso que a gente vai falar aqui. Bom, se eu fosse perguntar para vocês os tipos de medo, as coisas que vocês sentem medo, na bicicleta vocês vão falar aqui, eu até listei alguns, ó, medo de andar clipado, subir morro, descer morro, correr prova, é muito comum as pessoas me falarem isso, Fernando, eu tenho medo de correr prova, eu tenho medo de andar no pelotão de speed, eu tenho medo de ir andar com aquele grupo de pedal e tudo mais. São alguns medos que a gente vai desenvolvendo na nossa vida também. Às vezes a gente tem medo de mudar de vida. Eu vou falar muito da minha vida aqui para vocês. Para quem não sabe, eu trabalhei no mercado aí, imobiliário por anos e anos, fui diretor de empresas, tive cargos altos, salários bons. Então eu tive uma vida bem bacana, mas que me consumia bastante. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu fiquei 5 anos sem tirar uma férias, sem poder fazer uma viagem. A única viagem que eu fiz com a minha família foi com 2 notebooks e um tablet, porque eu não podia ficar sem trabalhar, eu não podia ficar sem atender um telefone. Então, assim, era uma vida que, apesar de eu ter alguns ganhos financeiros, ganhos materiais, a gente vai falar ao longo desse tempo sobre essas coisas aqui também, algumas coisas não valem a pena, tá? E quando a gente for falar de medo, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Então, na nossa vida, a gente também tem esses medos. Às vezes você está num casamento que você não está satisfeito, você tem medo de desfazer esse casamento, ou você tem medo de tomar uma atitude, ou até mesmo de conversar com seu parceiro ou sua parceira. Isso faz parte também. Na nossa saúde, às vezes a gente tem medo de iniciar uma dieta, ou simplesmente mudar a nossa alimentação, virar vegano. Tem gente que quer virar vegano e tem medo, porque não sabe como as pessoas familiares vão reagir em relação a isso.
Então, assim, se eu fosse falar aqui, ou se a gente tivesse numa live, vocês pudessem comentar aqui, certamente sairiam aqui diversos medos, que a gente poderia ficar aqui horas e horas estudando em cima disso, mas eu vou bem ao ponto aqui para vocês entenderem como a gente pode vencer isso tudo aí, tanto no esporte quanto na vida. Bom, então para começar, eu vou falar para vocês que são 4 passos, 4 coisas que a gente tem que seguir para poder vencer esse medo. E o primeiro passo é você ter consciência do medo que você está sentindo. O medo por si só é algo muito superficial. Normalmente a gente pensa assim, cara, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, mas o que vem depois desse medo que você acha que tem é que realmente te assombra, é o que realmente te assusta. Um exemplo disso aí é justamente o que a gente falou ali. Vamos pegar alguns exemplos. Eu tenho medo de virar vegano. Na verdade, você não tem medo de virar vegano. Você tem uma vontade de virar vegano e você tem medo de como as pessoas vão reagir. Então a gente tem que ir mais profundo na situação. Quando a gente for durante os passos aqui, vocês vão entender mais ainda isso. Você tem medo de quem te julgar? Quem é a pessoa que vai te julgar? Quem é a pessoa que pode te reprimir ou rir de você? A gente tem vários medos que são justamente em relação a isso aí. Não ser bom em alguma coisa, medo de fracassar, medo de sofrer, medo do que vão falar da gente. Então é muita coisa que a gente escuta, tá? Isso aqui são cursos que eu fiz, várias coisas que eu já participei. Então eu listei algumas coisas aqui para vocês terem ideia do que normalmente a gente ouve lá, às vezes em mesas redondas, em cursos e tudo mais. Mas assim, o medo de ser julgado, o medo do que o vizinho vai falar de mim, o medo que do meu pai vai falar de mim, o medo da aprovação de alguém, a gente quer a aprovação de alguém, e a gente fica imaginando o que aquela pessoa vai pensar, se ela vai aprovar ou não vai aprovar. Então assim, na minha vida, para vocês terem ideia, eu formei em farmácia, eu fiz um curso de farmácia, no terceiro período eu quis mudar de curso, quis fazer educação física, meus pais não deixaram. Eu tive medo de falar para eles que eu queria mudar de curso, até que um dia eu tentei falar, mas eles não deixaram, eles fizeram eu terminar o curso de farmácia. Eu nunca exerci a profissão. Na verdade, por um ano eu trabalhei com farmácia, insatisfeito, obviamente, com um salário de farmacêutico de farmácia, e eu começava a tentar enxergar um futuro em cima daquilo ali, e aí eu tentava montar uma farmácia e eu via as pessoas... o dia a dia, a vida das pessoas, de domingo a domingo, e eu falei, cara, isso não é para mim. Então, o meu primeiro medo profissionalmente na minha vida foi exatamente isso. Largar tudo, largar a faculdade, largar tudo e tentar fazer outra coisa. E eu fiz isso. Eu virei corretor de imóveis. Então, dentro da profissão de corretor de imóveis, eu cresci, eu fui gerente de vendas, eu trabalhei em equipes de consultora, eu tive uma própria imobiliária, eu fui diretor de consultora por muitos e muitos anos. Então, eu me fiz numa profissão e eu vi que eu não estava satisfeito, eu vi que eu não estava feliz, eu vi que o trabalho me sugava, que eu não tinha vida, eu simplesmente trabalhava e mais uma vez aquele negócio, o medo, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Tá? É exatamente isso que a gente vai falar no passo 3, então eu vou parar um pouquinho aqui, lá no passo 3 eu volto nesse assunto aqui para vocês, mas a gente sempre tem medo da nossa ação, o que as pessoas vão pensar, qual o julgamento, se é o melhor para mim, as pessoas vão me chamar de maluco, ou seja, como que eu faço isso, como que eu venço isso, como que eu dou aquele primeiro passo, eu tenho medo de dar aquele primeiro passo. No ciclismo é a mesma coisa, às vezes a gente quer se desenvolver, a gente quer subir um morro, a gente quer andar clipado, a gente quer fazer tanta coisa, mas a gente tem medo, e você tem que descobrir de onde vem o seu medo. É de alguém rir de você, é de alguém te julgar, é de não conseguir, é medo do fracasso, ou seja, da onde vem esse medo. Então, a primeira coisa que você tem que tentar descobrir é da onde vem o medo, a raiz daquele medo. É igual quando eu comecei a gravar vídeo. Normalmente a gente fala, eu tenho medo da câmera. Ninguém tem medo da câmera. A câmera não vai me morder, a câmera não vai fazer nada comigo. Então, normalmente a gente tem medo do julgamento, o que as pessoas vão falar de mim. Imagina eu saindo do mercado imobiliário como CEO da parada, uma pessoa super conhecida, começando a fazer vídeo do YouTube. Imagina o tanto de pessoa que não riu da minha cara. Então, assim, é óbvio que eu tive medo, é óbvio que eu ouvi comentários que não me fizeram bem, tá? Mas a gente tem que se preparar para isso. E aí é que vem o terceiro passo, é como a gente vai vencer isso, como a gente vai se preparar
para vencer o nosso medo. Bom, o segundo passo é o seguinte: como eu vou enfrentar esse medo, Fernando? Como é que eu vou fazer para enfrentar esse medo? Como é que eu vou fazer para descer o morro? Como é que eu vou fazer para subir o morro? Como é que eu vou fazer para andar clipado? O que eu tenho que fazer para vencer esses medos na minha profissão, trocar de profissão, no meu casamento, na minha vida familiar, na minha alimentação? O que eu vou fazer para vencer esses medos, às vezes, que a gente tem? Cada um tem o seu medo, tenho certeza. Se você pegar um papel e uma caneta aí, você consegue listar alguns medos, e em momentos diferentes das nossas vidas a gente vai ter medo, tá? Mas para mim o divisor de água, para mim a coisa que mais mudou a minha vida, que mais marcou a minha vida, é que um desses cursos que eu fiz, que já faz muitos anos, eu ouvi a seguinte frase da pessoa: você está numa situação, uma situação A, e você quer ir para uma situação B. Ou seja, você é um iniciante no pedal, você está começando a pedalar e você vê uma pessoa que pedala muito bem, ou um amigo seu que já faz alguma coisa que você não faz, e você quer ser igual a ele, você quer chegar até ela, você quer chegar lá, você quer se desenvolver ali no esporte, ou na profissão, ou em alguma outra coisa na sua vida, e você já tem um ponto B, você já sabe onde você quer chegar, mas o que vem no meio disso tudo? Vem um medo. É o medo de agir, o medo de fazer alguma coisa, o medo se as pessoas vão rir de você ou se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E o grande X da questão, eu inclusive falei com minha esposa um dia desses, que a gente estava falando sobre profissão e tudo mais, e uma das coisas que fizeram eu decidir por essa mudança é o seguinte: eu tinha uma profissão que não me fazia feliz mais, era extremamente desgastante, e eu tinha algo que eu desejava. Mas ser youtuber, principalmente no momento em que eu virei youtuber, é a maior dúvida do mundo. O YouTube não é uma profissão, não era uma profissão igual é hoje. Então, eu ouvi do meu pai, inclusive, que eu arrumei um jeito para sustentar o meu hobby. E isso é duro a gente ouvir, não é fácil você sair de uma profissão, de algo, principalmente para as pessoas mais antigas, mais velhas, que tem um modelo de negócio na cabeça, né, de trabalho e tudo mais, você mudar para uma profissão tão moderna, que é um YouTube, algo nesse sentido. Então eu senti muito medo naquele momento de fazer essa mudança, se eu ia conseguir dar um sustento para minha família, se eu ia conseguir vencer nisso aí, e eu tive que tomar uma decisão. E o grande X da questão, que é justamente esse passo 2, é o seguinte: eu já sabia onde eu queria chegar, eu tinha as referências de mercado, de YouTube, nacionais, internacionais, e que eu via que era possível seguir aquela profissão, tá? Mas o medo me travava, o medo não deixava eu dar esse passo. Mas o que eu ouvi de uma pessoa numa palestra que eu assisti, que eu fiz parte, é justamente isso. E se eu continuasse na minha profissão? E se eu continuasse acordando todo dia insatisfeito, chegando em casa 8, 9 horas da noite exausto, vai ter que acordar no outro dia, sem ter tempo para nada, tomando remédio controlado? Imagina assim, aquela sensação ruim, a cabeça cheia de coisa e você está insatisfeito, e dia após dia aquele martírio, né? Aquele negócio ruim, aquele peso que você tem de acordar todo dia para trabalhar. Assim, eu já acordava cansado, eu já acordava assim, sem vontade de levantar para a cama. Então a pergunta era: o que você tem mais medo, cara? De tentar, de mudar a sua vida, ou você tem mais medo de continuar onde você está, do jeito que você está? Isso marcou minha vida, de um jeito que vocês não têm ideia. Então, na profissão, no esporte, às vezes eu penso a mesma coisa. Quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero evoluir, quando eu tenho um desejo, um sonho, alguma coisa, e vem aquela dúvida, eu falo: cara, é melhor você tentar ou é melhor você ficar onde está? Tudo bem se você quiser ficar onde está, mas você tem que tomar a decisão, você tem que aceitar uma coisa ou outra. Ali você tem duas vidas. Ali você tem duas decisões. A de ficar onde você está, e está tudo bem se você achar que está tudo bem, e a decisão de tentar. Então hoje eu falo, até pela profissão, se eu fosse farmacêutico, ainda, que foi a minha profissão, eu seria um farmacêutico. Muita coisa poderia ter acontecido. Hoje eu tenho uma história para contar. Ela podia ter dado certo, podia ter dado errado, mas eu tinha uma história para contar. Eu vivi a minha vida.
Eu mudei muita coisa, eu tentei muita coisa, eu fracassei demais, vocês não têm ideia. Eu aprendi muito, eu chorei muitas noites, vocês não têm ideia do que é você ter uma profissão, você conseguir ganhar dinheiro, e de repente você começa a vender tudo e desfazer das coisas, e aquele desespero, e chorava, chorava, chorava. Mas assim, a gente vence, a gente vive. Isso faz parte da vida, entendeu? Tá, Fernando, mas não é fácil a gente tomar uma decisão dessa, não é fácil a gente simplesmente largar tudo para trás e abandonar e pular. Então, Fernando, você está falando para mim que eu devo chegar e fazer e amanhã e pedir demissão do meu emprego, fazer isso, fazer aquilo, ou ir na trilha e me jogar naquele Rock Garden? Não, não é isso que eu estou falando para você. Estou falando para você que você tem uma opção. Você tem uma opção de ficar, você tem uma opção de ir. Agora, como você vai é que é o terceiro passo. É como a gente vai vencer esse medo. E quem acompanha os vídeos, principalmente nas técnicas de mountain bike, eu falo muito sobre isso. Na vida também, às vezes a gente tem uma meta. E muitas pessoas ficam focadas naquela meta e às vezes põem até a felicidade delas naquela meta. Mas esquece que tem um caminho para percorrer para a gente chegar naquela meta. Entendeu? Então na trilha é a mesma coisa. Às vezes você quer descer um Rock Garden, alguma coisa, né, uma descida muito técnica, e muitas vezes eu falo para vocês, cara, começa devagar, vai numa descida menor, vai evoluindo aos poucos, vai numa menor, depois uma maior, depois uma outra maior, depois uma maior ainda, até você chegar no Rock Garden. Mas a cada descida que você fizer, a cada coisa que você construir, a cada vitória que você tiver, vibra. Entendeu? É a mesma coisa a pessoa que quer emagrecer. Tá? Você quer emagrecer, você tem que um objetivo, quer emagrecer 20 quilos. Aí passa lá 1 mês, 2 meses, pô, eu emagreci 2 quilos. E a pessoa fica lá puta da vida, e fica não sei o quê, e papapau, por quê? Porque ela só olha os 20 quilos. Ela não consegue vibrar com aqueles 2 quilos que ela perdeu. Eu estou fugindo um pouco do assunto, porque é exatamente pertinente, mas a questão é essa. Às vezes a gente tem medo de agir, ou às vezes a gente volta atrás na nossa decisão, porque a gente não chegou lá no ponto ainda. A gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que comemorar cada vitória. E é assim que a gente vence o medo. Tá? No empreendedorismo a gente aprende muito isso. Correr riscos calculados. O risco ele existe. Você pode se jogar igual um maluco, ou você pode calcular os riscos, ver todas as possibilidades de vitória, ver todas as possibilidades da derrota e se preparar para aquilo. E existe uma filosofia que eu não lembro exatamente como ela é, mas eu lembro a essência dessa filosofia, que eu uso ela para os negócios, inclusive, que é se prepare para o pior. Ou seja, se eu vou pedir um patrocínio, qual é o pior? Aí o cara fala não. Entendeu? E como eu vou me preparar para aquilo? Pode mudar na minha vida, eu posso ficar chateado. Se eu ficar chateado, o que eu vou fazer? Vou pedalar, vou distrair, vou tentar entender que é assim. A gente toma muitas portadas na cara, é assim mesmo. Pô, mas é algo que eu queria tanto. Talvez no ano que vem. Tá? Mas a gente espera o melhor. A gente espera que aquilo aconteça. Por quê? Porque a gente tem que visualizar, a gente tem que criar, a gente tem que ser positivo. A gente ouve muito isso e realmente eu acredito muito nisso, na energia. Então a gente tem que pensar no melhor, tá? Mas a gente tem que se preparar para o pior e tem que aceitar o que a gente receber. O não, o sim, o talvez. Às vezes eu pego um patrocínio, eu quero X para eu fechar esse patrocínio, e às vezes vem metade de X e cabe a mim decidir sim ou não, entendeu? Então é assim, eu estou gravando um vídeo para vocês que vem justamente de um momento novo, de algo que eu não sabia se vocês iam aceitar, se vocês iam gostar, se vocês não iam gostar. Eu fiz um primeiro vídeo. E falei, cara, a galera pode me zoar, a galera pode me julgar, e aí? Se me julgar, como é que eu vou me sentir? Pô, vou me sentir mal. Que é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu sei que eu vou ajudar muita gente. Eu posso mudar a vida de muitas pessoas, mas pode ter muita gente que não quer ouvir. E eles podem me julgar. Entendeu? Mas como eu me preparo para isso? Cara, eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que eu estou fazendo o que eu posso fazer para mudar a vida de muita gente.
Tem gente que não quer. Entendeu? Tem gente que vai me julgar. Tem gente que deve estar rindo de mim. E é assim. Entendeu? Você sabe o que acontece com as pessoas que às vezes te julgam? As pessoas às vezes que riem de você, ou as pessoas às vezes que fazem comentários negativos de uma coisa que você está se propondo a fazer. Normalmente essas pessoas, ou elas estão sendo expostas, ou seja, elas têm vontade de fazer alguma coisa que você está fazendo, ou não conseguiram o sucesso, não tiveram a coragem, ou não conseguiram vencer o medo delas. E aí o fato de você conseguir, o fato de você fazer, o fato de você às vezes mudar a sua dieta, às vezes o fato de você trabalhar até mais tarde, fazer tudo, e aquela pessoa às vezes fica te chamando de puxa-saco do chefe e tudo mais, e aí uma hora você consegue uma promoção, e aquela pessoa te julga. Normalmente você expõe a fraqueza daquelas pessoas. Muitas vezes é isso que acontece. A sua coragem, a sua vontade de mudar, a sua garra, a sua obstinação pelo aquilo que você busca, e o fato de você resolver encarar às vezes o seu medo, vencendo ou não, às vezes você expõe a fraqueza de quem não teve aquela coragem. E algumas dessas pessoas te julgam. Mas não são todas. Outras pessoas, elas enxergam em você um incentivo de fazer a mesma coisa. Principalmente quando você consegue o sucesso naquilo que você se propôs a fazer. Tem pessoas que te julgaram e que não te julgaram, que às vezes vão chegar para você e vão falar, cara, como que você conseguiu? Me ajuda. Eu quero fazer igual a você. Então não tenha medo. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar, mas certamente alguma coisa a gente vai tirar daquilo ali. Talvez no primeiro passo, no segundo passo, no terceiro passo, no 15º, 20º passo, a gente acerta. E aí alguém vai ter orgulho da gente. Alguém vai se espelhar no seu trabalho, no que você fez, na sua vida, na sua coragem. Se agarra nisso. Se agarra nas pessoas falando, naqueles comentários. Tem muita gente que falou de você, às vezes, no passado, que você nem lembra mais hoje. Se você puxar na sua mente, talvez você lembre de uma pessoa lá atrás. Essa pessoa hoje você nem tem, não sabe nem o que a pessoa está fazendo da vida. Não sabe nem se está vivo, se não está. Mas naquele momento você se preocupava com o que a pessoa falou de você. E hoje? E o quarto passo, que eu misturei um pouquinho com o terceiro, ele é justamente isso. Os erros vêm, os fracassos vêm, mas a forma que a gente vai lidar com esses erros e com os nossos fracassos é que vão determinar isso tudo. Então, se você tem um objetivo, se você tem o seu ponto B e algo deu errado nesse meio do caminho, a forma que você vai lidar com aquele resultado que você teve é que vai definir se você vai seguir o seu caminho ou não. Talvez você tenha apenas usado a estratégia errada. Talvez você possa tomar uma outra estratégia para colher o resultado que você quer. Tá? Dificilmente você vai estar 100% preparado para enfrentar aquilo. Se tem uma descida que você nunca fez, não tem outro caminho. Você pode ir evoluindo com outras descidas, mas vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar aquela descida que você quer fazer. Pode dar errado, pode dar certo. Mas você pode se proteger, você pode botar cotoveleira, joelheira, capacete fechado, ombreira, você pode ir todo protegido para tentar fazer aquilo. É a estratégia. Talvez aquilo te deixe mais seguro em cima da bicicleta. Se você não tiver com nada, talvez você trema muito e erre. Se você se sentir protegido, talvez você enfrente aquilo. Esses dias uma amiga foi pedalar com a gente. Ela botou joelheira, cotoveleira e tudo, para ela tentar fechar a volta no caco. O que aconteceu? Ela caiu uma vez e não se machucou. Ela foi de novo e acertou. Talvez se ela tivesse sem nada, ela teria se machucado. Ela ia ficar toda tremendo, toda dolorida, e muito provavelmente ela não ia tentar de novo. Talvez não naquele dia, né? Mas no outro dia, se ela tiver coragem e tal, poderia. Riscos calculados. A gente escolhe de que forma que a gente vai seguir eles. Espero ter ajudado. Espero que, de alguma forma, isso tudo que eu falei aqui tenha dado um estalo na sua cabeça aí, como deu na minha,
principalmente o passo 2, você tem a opção de seguir, você tem a opção de ficar. E aí? Você tem mais medo de enfrentar o seu medo ou você tem mais medo de ficar do jeito que você está, da sua vida do jeito que está, do seu casamento do jeito que está, da sua saúde do jeito que está, do seu esporte do jeito que você está? Ou você vai enfrentar o seu medo para evoluir, para seguir o seu sonho? Enfim, espero ter ajudado. Valeu, galera. Obrigado.